Seguimos com mais informações porque um levantamento da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil apontou que a correção na tabela do imposto de renda, como foi anunciado pelo governo federal, vai provocar um impacto de 108 bilhões de reais. Então, sobre esse assunto que interessa, claro, a todos os brasileiros, nós vamos conversar a partir de agora com Mauro Silva. Ele é o presidente da Unafisco Nacional, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo, presidente. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de vir falar sobre esse assunto. Estamos à disposição para esclarecimentos dessa medida que o governo nacional anunciou, mas ainda não se concretizou, né? Nós não temos todos os elementos para falar desse reajuste da tabela ainda, né? Nós sabemos que eles pretendem reajustar a tabela para um nível que equivalente seria a 2 salários mínimos. E isso, então, tem uma importância muito grande porque há um número muito grande de brasileiros declarantes na faixa de 1 a 5 salários mínimos, 1 a 3, 1 a 5 salários mínimos. Então, para você ter uma ideia, nós teríamos, ao invés de 9 milhões e 200, cerca de 22 milhões e 200 só com essa medida. Então, é uma medida que beneficia um número grande de brasileiros, não só aqueles que estão nessa faixa de isenção, mas supondo que irão corrigir toda a tabela com esses 38,66%, então todos os brasileiros serão beneficiados. E esses 108 bilhões, na verdade, eu prefiro olhar de outra forma. São recursos que ficam com as famílias brasileiras, e como o nosso PIB, 65% do PIB vem do consumo das famílias, nós podemos imaginar um grande impulso no nosso PIB com esses recursos que ficarão com as famílias brasileiras. Então, eu prefiro ver dessa forma, já que essa arrecadação jamais o governo poderia ter contado com ela, visto que a Constituição, pela capacidade, pelo respeito à capacidade contributiva, ela indica que jamais o governo deveria ter contado com esses recursos. Então, nós devemos comemorar, embora ainda seja pouco. Ficamos ainda com uma defasagem de 79% a ser recuperada, mas esses 38,66%, veja bem, se forem aplicados para toda a tabela e não somente na faixa de isenção. É algo muito positivo para a economia brasileira. Tá certo, mas agora, presidente, qual seria o impacto para os contribuintes das outras faixas? Já há uma projeção? O Unafisco chegou a fazer uma projeção de qual seria o impacto para as pessoas que não integram essa primeira faixa anunciada pelo governo? Pela sistemática do imposto de renda, todos serão beneficiados, ainda que o reajuste seja só na primeira faixa, o que eu acho totalmente incoerente. Ainda assim, todos os contribuintes se beneficiam, pagarão menos imposto, né? De todas as faixas, né? E ainda mais se esses 38,66% forem aplicados em todas as faixas. Eu digo que fica incoerente porque se você reajustar apenas a isenção, levando-a a 2.640 e não as demais faixas, a segunda faixa, por exemplo, ela começa em 2.840. Então ficaria uma faixa muito estreita. Então a gente espera que esses 38,66% seja aplicado em todas as faixas. Então todas as famílias brasileiras declarantes pagarão menos imposto, ao ponto de esse alívio significar, de março para diante, na verdade o alívio anual que a gente, na nossa metodologia, calcula é de 130 bianuais, mas como é apenas de março, esperamos que seja a partir de março e diante, então seria um impacto de 108 bi, e eu diria, um impacto positivo na economia, já que esses recursos irão, em parte, para diminuir a dívida da classe média, mas em grande parte para o consumo e para o PIB, já que o PIB é formado por 65% do PIB vem do consumo das famílias brasileiras. Tá certo. Mauro Silva, presidente da Unafisco Nacional, tratando justamente sobre o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Obrigado pela participação e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Boa noite. Estou à disposição. Boa noite a todos.